Ei, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, então, eu vou fazer para vocês um breve resumo dos capítulos 1 a 5, né, do livro Being Britney, Pieces of an Icon. Antes de começar, eu vou só falar algumas coisas que eu achei interessante a respeito do livro. Em relação à escrita, né, da autora, a Jennifer Otter, eu achei o inglês dela bem fluido, assim, bem tranquilo de entender. É um inglês jornalístico, mas é um inglês bem tranquilo mesmo, assim, a leitura flui muito bem. Outra coisa, os capítulos são bem curtinhos, então eu não preciso fazer para vocês um vídeo para um capítulo só. Por exemplo, eu vou fazer vídeo de 5 em 5, né? Então a gente vai começar com o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 hoje. E tem uma leitura fluida até agora. Eu já li, né? Já avancei um pouco mais na leitura. Até agora eu não achei nem um pouco sensacionalista. Então, pontos até agora pro livro, né? O pessoal me perguntando se tem fotos. Sim, tem algumas fotos. Fotos que a gente conhece? Sim. Uma outra que às vezes a gente não viu, ou uma outra que às vezes nem todo mundo viu. Mas eu vou deixar para mostrar as fotos mais para frente pra gente não perder a experiência, né? Porque as fotos elas estão bem no meio do livro. Eu acredito que tem um motivo para estar aqui. Então vamos fazer a experiência, né? Toda a experiência. Bom, ele tem, vou falar para vocês, o livro, ele tem 40 capítulos e os nomes dos capítulos são meio que... Alguns eu achei um pouco batido, outros eu achei ok, porque alguns eles usam nome, né, de clipes da Britney, músicas da Britney, e tem alguns também que eles pegaram nomes até de outras músicas, inclusive, por exemplo, da Cristina, né? Tem um capítulo que chama What a Girl Wants. Mas enfim, vou começar falando um pouquinho, só para mostrar o livro para vocês. Lembrando que, infelizmente, esse livro não tem tradução no Brasil ainda. Esse aqui eu ganhei de presente do meu namorado, mas vocês podem encontrar na Amazon UK. E eu não sei se voltou para o estoque da Amazon dos Estados Unidos, porque acho que na dos Estados Unidos e a do Canadá estava sold out. Mas eu acredito que na Amazon UK vocês encontram. Bom, vamos lá. O primeiro capítulo, pelo menos assim, do capítulo 1 até o capítulo 5, para quem é muito fã da Britney, não tem novidade. Não tem nenhum tipo de informação nova, de verdade. O primeiro capítulo fala sobre a trajetória da Britney no Star Search, né? Que foi aquele programa que ela foi quando ela era pequenininha, que ela cantou I Don't Care, Love Can Build a Bridge, né, que ela perdeu no finalzinho, ela perdeu para uma outra criança. Fala um pouquinho sobre, né, essa trajetória dela lá e fala um pouquinho bem leve da relação da Britney com a Aline, no sentido de que a Aline incentivava a Britney e levava ela, né, para ela poder fazer todo tipo de teste que ela queria fazer em todas as cidades, né. Fala também sobre como que a Britney ficou chateada quando perdeu, tipo, né, a gente sabe, quando a gente vê o vídeo dela pequenininha, a gente vê que ela foi super classuda, mas no backstage realmente ela ficou chateada e chegou a chorar. O interessante é que no livro fala um pouquinho depois, né, eles contactam o menino que venceu e fala um pouquinho sobre... Ele fala um pouquinho sobre aquele dia e ele fala que nem ele acreditou que ele venceu, porque ele realmente imaginava que fosse a Britney que teria vencido. Hoje em dia ele não tem uma carreira de cantor. Acho que ele trabalha em alguma coisa da Disney. Fala também, assim, o livro pega muita coisa também do que já foi mostrado no The Frame Britney Spears. Então, por isso que eu falo que não tem tanta novidade assim para quem é fã da Britney. Fala sobre aquele comentário desagradável, né, do apresentador do Star Search, perguntando se a Britney tem namorado e se ele podia ser o namorado dela. Então, fala também dessa questão do machismo, né, do apresentador, mas fala da questão do machismo que a Britney vai sofrer ao longo da carreira dela. Aí no capítulo 2 fala um pouquinho sobre o Mickey Mouse Club, sobre o início, né, da Britney, a trajetória da Britney no Mickey Mouse Club.
fala sobre a comparação de sucesso da Britney com uma atriz famosa, que era também a queridinha da Disney, mas que ela começou a ter problemas é, na Disney e com os pais das crianças que assistiam o programa, justamente porque, como ela era uma criança, ela estava crescendo, o corpo dela estava mudando, ela estava ficando com um corpo de menina moça, né? Tipo, os seios já estavam crescendo, e isso foi um problema para Disney e também pros pais das crianças que assistiam, porque eles estavam achando que a menina estava ficando muito provocativa. Novamente, a autora aborda a questão do machismo aí, porque é meio que inevitável uma menina novinha desenvolver ao longo dos anos e desenvolver seios e desenvolver um corpo. Agora, eu particularmente acho que a questão do provocativo tá muito mais no olhar das pessoas do que de fato na jovem, né? Uma menina de 14, 15 anos que tá com o corpo em transformação. Eu não acredito que ela veja, como provocativa a forma de que o corpo dela está biologicamente, naturalmente mudando. Eu acho que o problema está muito mais na visão das pessoas. E essa menininha, inclusive, ela teve que colocar aquelas faixas para poder esconder o volume dos seios dela. E aí ela faz ela faz um paralelo com a Britney e com essa menininha. Eu esqueci o nome dela, mas enfim, né? Era uma atriz. Aí fala também sobre a questão de sex symbol e girl power, que fala, apesar, né, de que teve essa coisa de que a Britney foi vista como de que as meninas, né, eram vistas como provocativas, que elas tinham que mostrar aquela imagem de santa, de pura, de virgem. A questão do girl power começou a crescer justamente por conta né, de artistas como Madonna, Cyndi Lauper e as Spice Girls, né, que isso aí já foi também mudando um pouco, moldando um pouquinho a forma, aliás, a imagem das mulheres na música, até porque a maioria, né, a grande maioria que fazia sucesso eram os homens, seja com boy bands, rockstars e bandas de rock, mas as mulheres também começaram a pegar o espaço delas e a mostrar que existe o girl power sim, né? Que elas podem ser empoderadas e livres e não precisam ter vergonha do corpo, elas não precisam serem taxadas e vistas como puras para serem mulheres de caráter e de valor, né? E fala também, tem uma frase interessante que esse capítulo 2 termina, que fala que Britney foi um produto para pedir, consumir e inevitavelmente jogar fora, né? Que aí ao longo da carreira dela, realmente a gente pode reparar que tanto a mídia quanto as pessoas fizeram mesmo isso com ela. Aí no capítulo 3 fala mais sobre a relação da Britney com o Max Martin, sobre o processo de produção do álbum de Baby One More Time, inclusive tem também um depoimento de uma produtora que trabalhou com ela no Glory, falando que as pessoas não dão, de fato, o devido crédito para Britney em termos de criação, porque ela realmente assim, ela é genial no que ela cria, né? A gente sabe disso, inclusive a gente já leu essa entrevista, então, tipo assim, até agora eu não tive nenhuma informação nova. Mas, para quem não é fã da Britney, quer conhecer um pouco mais, alguns detalhes sobre a trajetória da carreira dela, esse livro é um bom livro. No capítulo 4, fala sobre o clipe de Baby One More Time, a questão da roupa, do conceito, do local. E fala também um pouco da relação da Britney com o primeiro namorado, né, que foi aquele Regis, eu acho, né? O primeiro namorado dela, que ela tinha antes de ficar famosa, né? Em Louisiana, inclusive um cara bem feio. Cara bem feio, depois teve o Justin. E sobre a questão da roupa, do conceito do local, você já sabe, né? Tem a entrevista do Nigel Dick, que foi o diretor do clipe de Baby One More Time, e ele teve uma ideia bem aleatória pro clipe, a Britney não gostou, e foi ela que deu a ideia do clipe de Baby One More Time, tudo, do conceito ao local, as roupas. E aí as pessoas começaram, né, desde o início do clipe de Baby One More Time, a ver a Britney como uma menina provocativa, né, por causa da... Gente, eu não sei se é porque
eu sou da época ou porque eu sou menina, mas eu, assim, quando eu vi o clipe, eu não reparei nada de provocativo. Eu simplesmente achei o máximo. Mas enfim, né? Isso aí estourou, aí fazendo até um paralelo que eles não falaram, que a autora não falou, mas até por conta da capa da Rolling Stones, né? A primeira capa que a Britney fez também, que foi bem provocativa. Inclusive, a Aline fala no livro dela que não queria que a Britney tivesse feito aquelas fotos, mas a Britney fez, até porque era Rolling Stones. E também era um fenômeno, querendo ou não, gente, na época. Era meio que também a estratégia de marketing, tanto para vender CD quanto para vender imagem da pessoa, das mulheres principalmente, era fazer algo provocativo. Isso era meio que inevitável. Isso aconteceu com a Christina Aguilera, aconteceu com a Jessica Simpson, por exemplo. E lembrando também que a Britney era muito nova, então quem de fato tinha as rédeas de como as coisas iriam caminhar era a equipe dela, era o empresário dela, que era o Larry Rudolph, e também era a Jive Records, né, que era a gravadora, porque de fato eles queriam ganhar dinheiro. Aí fala sobre a questão do mundo musical ser dominado por homens, que eu já comentei com vocês. E no capítulo 5 fala um pouquinho sobre o clipe de You Drive Me Crazy. Eu acho que no capítulo 5 ou no 4 fala também sobre a capa do CD Baby One More Time, né? Aquela capa que veio aqui pro Brasil, que é um fundo branco com a Britney fazendo assim. Que muitos pais acharam extremamente provocativo, mas ao mesmo tempo a imagem que a Jive queria vender da Britney era de uma menina pura, virgem, e inocente, né? Que era uma imagem que na época vendia, que ao mesmo tempo tinha um pouco de contraste com aquela menina provocativa, por exemplo, do clipe de Baby One More Time, né? Com a roupa com a roupa católica, né? Tipo, com aquela sainha curtinha e a meia e os pompons. Aí no capítulo 5, eles abordam mais essa questão do corpo da Britney, porque eu lembro da época, né? Que das coisas mais faladas a respeito da Britney na época era sobre os seios dela. Do tipo, será que ela fez cirurgia? Será que ela não fez cirurgia? Isso foi um dos assuntos mais comentados da Britney na época, não só em relação à música dela, mas isso também. E na época também ela sofreu ela teve um problema no joelho que ela precisou operar, inclusive depois ela teve um problema novamente lá em Outrageous, né? No clipe de Outrageous, a gente sabe disso. E isso foi uma das coisas mais faladas na época e fala inclusive sobre aquela entrevista que o Framing Britney Spears pegou com aquele, eu acho que eu não sei se ele era holandês, com aquele entrevistador holandês, que ele pergunta sobre os seios dela, né? E fala que realmente, novamente, a questão do machismo, a questão do homem querendo sempre saber do corpo dela muito mais do que da carreira dela. E que na época, de fato, a Britney vendia aquela imagem de santa, aquela imagem de virgem e tal. Lembrando que tudo aquilo, gente, a gente tá falando da Britney de 98, 99, 2000. É o que eu tava falando. Era o que vendia na época e era uma estratégia própria da gravadora, né? Então, assim, as coisas que... Inclusive, eu lembro dessa questão quando eles falavam da cirurgia. Tipo assim, tinha milhões de notícias falando sobre os seios dela. Inclusive, tem uma performance que ela fez pra Nickelodeon. Eu não sei se ela canta Crazy or Sometimes. Que ela, de fato, tá com os peitos grandes. E o que foi mais falado foi, nossa, mas é claro que ela fez plástico. Olha o tamanho desse peito comparado com os outros, né? Com os outros clipes, por exemplo, que ela fez. E aí ela, inclusive, fala, olha, mas eu comecei minha carreira em 98, o meu corpo, ele ainda sofre mudanças ao longo dos anos. E assim, se a gente parar pra pensar, é um absurdo o corpo de uma mulher ser pauta na mídia. E é um absurdo também a equipe, né, da Britney ter permitido esse tipo de questão. Porque quando esse entrevistador holandês faz essa pergunta, a gente vê claramente que ela fica bem desconfortável, porque não é o tipo de pergunta que você faz para uma pessoa, né, para uma mulher que tá ali para falar da música. E aí ela responde de uma forma bem classuda também, fala: o que que tem eles? Tipo, eu não fiz cirurgia plástica e não condeno quem faz, mas eu não vejo
necessidade. Aí ela fala, o meu corpo está em mudanças, né? E aí, quando hoje em dia a gente pensa que realmente um dos assuntos mais comentados antigamente era a mudança do corpo de uma mulher e como que isso era exposto de uma forma tão escrota e forçando a mulher, né, a se resumir a uma imagem santa e quase divina para ela poder ter o valor dela, é um trem extremamente absurdo. Tanto é que depois, nos próximos capítulos, quando a jornalista também vai continuar falando sobre essa questão da virgindade dela, que com certeza vocês lembram que o que mais tinha de notícia era sobre a Britney é virgem, a Britney não é virgem, e o tanto que isso também serviu para massacrar ela, né? Para falar assim, nossa, essa menina, essa mulher, na verdade é uma puta. Olha a capa do CD dela, olha o que ela tá cantando. Ah, olha o jeito que ela exibe o corpo. Inclusive, quando lança o clipe de Crazy, que ela tá com cropped roxo, cropped verde, isso também foi uma das coisas que foram abordadas, né? Que foram ditas. Nossa, tá super provocativo. Gente, pelo amor de Deus, sério, uma menina que vai pra uma boate com cropped, como que isso é provocativo? Então, fala mais pra frente vai falar o que a Britney acabou sendo vítima disso tudo, e realmente foi, porque a sua carreira ditada por homens, porque o time, o empresário e a gravadora a maioria deles eram homens. E para vender tinha que ter esse apelo, né? Esse apelo sexual, essa coisa de virgem, essa coisa de provocativa. Realmente isso acabou virando apenas contra a Britney, e ela foi vítima de não só de machismo, mas eu acho que até de abuso mesmo, sabe? Porque eu acho surreal pensar que o corpo da mulher tem que ser uma coisa em pauta para as pessoas discutirem. Eu acho isso surreal. E além disso, ela pergunta, tipo assim, quem será que permitiu esse tipo de entrevista? E é confirmado que nessa entrevista com esse holandês, a equipe dela permitiu essa pergunta a respeito dos seios dela, e mais pra frente as perguntas sobre você é virgem, você não sei o quê, sobre a vida sexual dela, iria também ser assuntos que seriam pautados, que seriam abordados pelos entrevistadores e permitidos pela equipe dela. E depois teve a capa também da Rolling Stones, que foi muito a discutida, que eu acho que ela fala só um pouquinho sobre isso, que é aquele que a Britney tá com os peitos bem, como é que fala? Bem fartos, que ela tá tipo numa ponte. Fala também que isso chocou muitas pessoas, e que também começou a colocar a Britney vista com um olhar mais, né, um olhar negativo, não só pelos pais, mas por repórteres, pela mídia. E aí mostra também um pouquinho, né, lembra a gente sobre essa parte machista e abusiva que a Britney sofreu no início da carreira dela, com os exemplos que o próprio Framing Britney Spears deu. Interessante que ao ler esses 5 capítulos, eu fiz meio que um filme na minha cabeça, porque eu lembro, assim, claramente, quando eu colecionava revistas e reportagens, que assim, grande parte das reportagens era: a Britney fez plástica, a Britney aumentou os seios, a Britney é virgem, mas ela namora o Justin, ela deve ter perdido a virgindade. Muito provocativa, Santinha do pau oco. Tipo assim, eram umas reportagens nessa vibe, sabe? Sem falar nas reportagens que faziam sobre a repercussão de capas de revista que ela já fez. Então, pra mim, foi tipo meio que um filme. Eu consegui reviver tudo aquilo. Até agora eu tô gostando do livro. Eu tô achando um livro sóbrio, vamos colocar assim. Não tem lá grandes informações como eu esperava que eu fosse ter. Eu acho que esse início pode ser porque eu já sabia disso tudo. Eu acredito que vocês, fãs da Britney também, tudo que eu tô falando aqui que o livro abordou, não acho que é novidade pra ninguém. Mas eu tenho esperanças de que à medida que a leitura for avançando,
nós vamos ter sim novas informações, né? Eu espero que sim. Eu já tô na leitura mais avançada, então eu não vou demorar tanto para fazer para vocês o próximo review, tá bom? Aí vocês deixam para mim, por favor, aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se foi esclarecedor, se vocês estão curtindo, tá bom? Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.